Curso Sempre. Inteligência em concursos. Bom, continuando, estamos falando sobre a responsabilidade pelo vício, né? E a análise do artigo 21, portanto, do CDC. Vejam só, no fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham especificações técnicas do fabricante, salvo quanto a esses últimos, autorização em contrário do consumidor, tá? Então, na realidade, toda vez que você tem que consertar alguma coisa e coloca numa assistência técnica, a obrigação primeira da assistência técnica é utilizar componentes de reposição originais, adequados e novos, tá? Só que, com o avanço da tecnologia, nem sempre você consegue, né? Alguma peça que seja original e nova para substituir ali, para que continue funcionando aquilo que se mandou consertar. Então, tem situações em que só existem peças usadas, ou que não sejam originais. Nesse caso, portanto, tem que ter uma autorização em contrário do consumidor. E aí, autorizando, daí eles têm que pegar uma autorização expressa tua, pode ser feito, portanto. Claro, 23 é óbvio, né? A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não vai eximi-lo de responsabilidade. Não adianta o fornecedor vir dizer que ele não sabia, né, que tinha algum problema de qualidade inadequação do produto. Não, né? Mesmo que ele não soubesse, ele assumiu o risco, né? A empresa assume o risco e aí tem que indenizar por conta disso. Não adianta dizer não sei. Ainda, artigo 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue essa obrigação de indenizar, prevista nessas seções anteriores, né? Então, isso acaba sendo óbvio, né? No contrato, isso a gente vê às vezes em estacionamento, por exemplo. Por mais que seja um estacionamento pago, aí você vai lá e vê uma plaquinha. Não nos responsabilizamos por objetos que estejam dentro do automóvel, não nos responsabilizamos por danos no automóvel, enfim. Então, por que você vai pagar o estacionamento, né? Não existe lógica para isso, né? Então, esse é um tipo de uma cláusula que não está num contrato por escrito, mas que não vale, porque, claro, né, não há que se diminuir o dever de indenizar de uma empresa, tá? Então, ela pode até colocar no contrato, mas isso não vale, né? Essa é uma cláusula vedada, ela é uma cláusula abusiva. Em relação a prazos, como é que funciona isso? O que é decadência e o que é prescrição? Alguém sabe? Alguém lembra? Decadência é o prazo relativo a um direito, né? Então, é quando você decai um direito, você não pode mais exigi-lo. E prescrição é relativa a uma ação, né? Então, por exemplo, lá numa ação trabalhista, você tem, a partir do momento que você sai da empresa, 2 anos para ingressar com a ação. E você pode cobrar apenas os últimos 5 anos. Esse prazo vai ser prescricional, porque ele é relativo à ação judicial, tá? Isso não vai cair especificamente na prova de vocês, mas a gente sempre ouve falar, né, de caducidade, caducou, decaiu e prescreveu. A diferença é essa. Se caducou, decaiu é porque é um direito em si. E se prescreveu é porque é a ação, né, relativa, ok? Prazo, portanto, decadencial, tá? O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e produtos não duráveis, tá? Então, portanto, se é um produto perecível, consumível, eu tenho um mês? Não, eu tenho 30 dias. Cuidado que aqui eles gostam de pegar, né? Prazo decadencial de 1 mês. Não é 1 mês.
São 30 dias. Tem mês com 28, tem mês com 31. Não é um mês, são 30 dias. Ai, professora, mas que besteira. Não é. Porque se você passa dos 30 dias, né, aí decaiu a tua possibilidade de reclamar, né? Produtos não duráveis, portanto, perecíveis, consumíveis. Se forem produtos ou serviços duráveis, portanto, 3 meses, né? Não, 90 dias. Ai, que bom, estamos acordadas, yes. Não, são 90 dias, tá? Então, o que a legislação prevê é em dias, contagem em dias, 30 e 90, ok? E aí vem algumas pegadinhas bobas que você não quero que vocês caiam nessa, né? Por favor. Parágrafo 1º. E nessas e nem nenhuma outra, mas nessa que é bobeira. Né? Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução de um serviço. A partir daí, os 30 ou 90 dias, tá? Até porque tem situações em que você adquire um produto e que ele vai ser entregue apenas, sei lá, vários dias depois, né? Então, não tem como você reclamar de alguma coisa que você não recebeu ainda e não sabe que existe o defeito. Você tem que receber para descobrir esse defeito. Bom, obstam, param com esse prazo decadencial, para de contar esses dias, né? Dos 30 ou dos 90. Se você reclamar comprovadamente perante o fornecedor, né? E até a sua resposta negativa, tá? Para de contar aquele prazo dos 30 ou dos 90 dias, né? Para você não perder, né? Não decair o teu direito, para de contar o prazo a partir do momento que você prova que você reclamou, né? Para a empresa e até o momento em que ela dá a resposta negativa e aí você tem que se virar, tem que ir no PROCON, tem que ingressar com uma ação judicial, enfim. Até que aqui eu vou fazer um parênteses, né? Talvez nem todos saibam e, enfim, quem não tem conhecimento dessa área, né? Não é a mesma coisa você fazer uma reclamação no PROCON e você ingressar com uma ação judicial, tá? São duas situações distintas. A reclamação no PROCON serve para quê? Para nada. Não, também não é assim, por favor. Desculpa. A reclamação no PROCON é uma esfera administrativa e serve para que a empresa seja chamada, você é chamado e se tenta ali uma conciliação. Se a empresa quiser ir. Se a empresa não for e não responder, ela vai ser o quê? Multada, tá? Só que essa multa vai para o consumidor? Não, o valor da multa reverte-se para o PROCON, tá? Então, é uma infração administrativa, tá? Então, existe essa questão da aplicação da multa. Agora, uma ação judicial não. Se eu quero pedir uma indenização, né? E eu posso até tentar por meio do PROCON, mas eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O ideal é fazer isso. Reclamação no PROCON e no mesmo dia já ingressar com uma ação no juizado especial. Normalmente o valor, né, é inferior aos 40 salários mínimos, que é o limite do juizado especial. Então, nessa ação, sim, na ação judicial eu vou pedir essa indenização, tá? E daí, nesse caso, existe essa questão da diferenciação entre as duas coisas. Claro que o ideal, primeiro eu faço uma reclamação formulada perante o fornecedor. Por isso que normalmente quando você liga para reclamar de alguma coisa e tal, existe lá um protocolo, né? E claro que você sempre anota, né? Então a gente não anota isso, mas é bom, é interessante anotar, porque é isso que prova que você fez a reclamação, né? É isso que vai obstar a decadência, que não vai te fazer perder esse direito. Por isso, nem sempre eu aconselho isso. Aconselho muitas vezes, se você pode, vai até o PROCON, já vai, ingressa com uma ação. E aí você tem a comprovação, né? Você tem ali no papel o dia certinho que você fez isso dentro desse prazo decadencial. No PROCON primeiro. Os dois ao mesmo tempo, né? Não necessariamente, por exemplo, enviei um e-mail para a empresa. De repente aquele e-mail não existe mais e aí fica uma prova também, né? É uma reclamação comprovadamente formulada, né? Nem sempre o e-mail é a melhor forma, tá? E aqui coloquei a questão do inquérito civil, mas só para vocês saberem, né? Quando são questões de problemas em massa, existe um tipo de ação específica que é a ação civil pública, tá? Em que ela abrange uma coletividade. E aí, para essa ação civil pública, para
preparar essa ação, anteriormente existe instauração de inquérito civil para levantar as provas, se realmente existiu, enfim, tá? Então, só para vocês saberem que esse inquérito civil sendo instaurado até o seu encerramento também vai obstar a decadência ou prescrição, mas isso não vai ser cobrado de vocês na prova, tá? O que é importante saber? Tratando-se de vício oculto, né? Algum problema que está escondido, não é aparente, não é visível. Esse prazo dos 90 dias normalmente, né? Porque ele acontece normalmente em bens duráveis, vai ocorrer, vai se iniciar a partir de quando? Quando você descobre, né? Quando for evidenciado o defeito. A partir do momento que o defeito é evidenciado, aí sim, né? Inicia-se a contagem dos 90 dias. Não é da entrega, porque se você se entregou, estava tudo certo, você ligou, não deu problema, não é dali, é de quando começa a dar o problema, tá? Apareceu o problema, surgiu, apareceu o vício que era antes oculto, aí sim, tá? Isso decadência. E agora prescrição. Para você pedir uma indenização, uma reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, você tem 5 anos. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação dos danos causados, né? E quando começa a contar? A partir do conhecimento do dano e da sua autoria, né? Que dano que aquele produto me causou e qual foi o produto que me causou o dano. Aí, a partir de então, passa a contar 5 anos. Ah, então, professora, de repente, eu tive um problema com algum produto e eu quero uma indenização, mas aí eu espero lá 4 anos e meio, 4 anos e 300 e não vai esperar 365, 4 dias, porque o advogado não consegue montar a ação normalmente de um dia para o outro, pelo amor de Deus, tem muita coisa para fazer, tá? Então, tá, mas com 4 anos e meio, eu posso então entrar com um pedido? Pode, porque esse pedido prescreve em 5 anos. Mas em meio ano vai... Não, quando você entra com a ação, para de contar a prescrição. É verdade. Tá? Na verdade, no momento da citação. Mas é um momento posterior, tá? Palavrões. O que quer dizer isso? Desconsideração da pessoa jurídica. Ai, professora, depois das 9 da noite, ninguém merece, né, falar sobre isso. Tem que falar. Gente, não é nenhum fantasma. Vejam, por que que uma empresa é legalmente constituída? Para que haja um patrimônio dessa empresa e que esse patrimônio seja diferenciado do patrimônio dos seus sócios, né? Então, existe um patrimônio da empresa e é o patrimônio da empresa que vai responder por essas questões. Então, a ideia inicial é essa. Mas, existe a possibilidade de eu pedir para o juiz que ele faça isso, que ele desconsidere essa personalidade jurídica. Em que situações? O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica quando, em detrimento, em prejuízo do consumidor, houver, por parte da empresa, abuso de direito, excesso de poder, infração à lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também poderá ser efetivada no caso de falência, insolvência, que a empresa já está devendo, ainda não faliu, mas está devendo, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, provocados por má administração. Então, qualquer situação dessas vai fazer com que eu não consiga ter uma garantia, porque o patrimônio da empresa nem existe mais, de repente. Mas, o juiz pode desconsiderar a existência da empresa. E aí, o que ele vai fazer? Vai atingir o patrimônio de quem? De cada um dos sócios, como se a empresa não existisse, tá? Então, se eu provar que houve isso tudo aqui, abuso de direito ou excesso de poder, infração à lei, fato ilícito, violação do estatuto do contrato social, ou falência, estado de insolvência, encerramento na atividade, eu posso conseguir que o juiz desconsidere a pessoa jurídica e atinja o patrimônio individual de cada um dos sócios, ok? Compreenderam? É isso. Desconsiderar a existência de um patrimônio da pessoa jurídica, porque ela, por si só, né, os seus sócios agiram de má fé nas suas atitudes e atingir o patrimônio de cada um dos sócios. É uma forma de garantir que eu vá receber essa indenização, né?
relação às práticas abusivas, o artigo 39 vai nos dizer quais são essas práticas. E realmente as empresas não fazem isso, né? Elas obedecem essas questões, não é verdade? Venda casada, banco. Sabe que banco faz venda casada? Quase nada. Quase nunca, né? Pois é. Para o concurso, vocês estão aprendendo que ela é proibida. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas, condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. Essa é exatamente a venda casada, né? Bem como, sem justa causa, limites quantitativos, né? Não pode. Recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida das suas disponibilidades de estoque e ainda em conformidade com os usos e costumes. Também não pode, né? A empresa tem que atender a demanda dos consumidores, conforme ele tiver no estoque, ela vai vendendo, enfim. Isso né? acontece muito com promoção. Sim, sim. Só pra tanto. Esconde um tanto para não... Mas não poderia. Sim, existem alguns critérios que podem ser feitos. Sim, existem alguns critérios que podem ocorrer justamente por conta da espécie de venda, né? Mas normalmente, né, dentro daquela espécie de venda, eu não posso fazer isso, né? Ou não poderia fazer essa distinção. Por isso que a lei traz, né? Porque eles não obedecem, aí a lei traz. Oi? A lei não traz um número, vamos dizer assim, o Mercadorama está com uma promoção lá de salgadinho uma chips lá. Você tem uma banquinha de revista e você quer fazer um estoque para a tua banquinha. Você não pode chegar lá e comprar a prateleira inteira, mesmo você pagando à vista. Porque a venda, a princípio... E é para varejo. Isso, é para varejo, exatamente. Então existe até... Mas veja, essa questão da limitação de quantidade, existe uma ideia controvertida, não é nada assim específico que os mercados possam fazer isso, tá? Mas por outro lado, claro, tem que se garantir que seja feita a compra naquele estilo, né, para qual o mercado se propõe. Então, nesse caso, tem que se preservar, né, as quantidades, mas... E normalmente, nos encartes, tem que haver ali a quantidade específica, né? Ou eles colocam lá, ou enquanto durar o estoque, né? Mas aí como é que você, consumidor, vai saber qual é o estoque que eles têm? É mais difícil de comprovar, de qualquer forma, não poderia ser assim, tá? Enviar ou entregar ao consumidor, isso aqui também, né? Sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Vejam lá o parágrafo... único. Tá longe, mas está aqui. Os serviços prestados e produtos remetidos ou entregues ao consumidor na hipótese do inciso 3, que é mandar sem você pedir, são considerados o quê? Amostras grátis. Você não precisa nem pagar e nem devolver. Mandaram para você, é presente, é teu, tá? A ideia de mandarem é essa, tá? Então, se você não pediu, ninguém tem que mandar nada. Se a empresa mandou, é amostra grátis. É isso que é assim que o CDC trabalha, tá? Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento, condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, né? Isso aqui muitas vezes acontece também, né? Eu tinha uma cliente que uma senhora idosa, então ela tinha bastante tempo e tinha uma carência muito grande. Ela ia no banco, claro que ela era muito bem tratada, todo mundo falava com ela, enfim, e ela ia sempre no banco, que era a ocupação dela, as pessoas a ouviam, né? Triste até isso, né? Mas a acolhiam e tal. Até aí tudo bem, só que daí o que começou a aparecer? Contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, né? Porque ela é pensionista. 2 consórcios, um de automóvel e um de uma moto para a senhorinha, várias coisas assim, né? Então, porque se prevaleceu da condição dela, da idade, da saúde, até porque é uma senhora que apresenta um quadro de Alzheimer, né?
e se vendeu tudo isso para ela, mesmo sem ela saber o que ela estava fazendo, né? Quando a família foi descobrir, tadinha estava falida lá, porque várias coisas ali são descontadas dela, né? E ela nem lembrava, né? E às vezes algumas coisas ela até lembrava, mas o pessoal era tão legal com ela, né? E ela acabava fazendo isso. Acho que a pessoa precisar fazer isso na vida, né? É terrível, tá louco. Não sei como é que consegue dormir à noite, né? Oi? Bater meta, bater meta na cara, né? Mas é isso, né? É pra bater meta. Absurdos acontecem. Ela tá comigo. Com qualquer um eles fazem. Não pode-se também exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Não pode-se executar serviço sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvados as decorrentes de práticas anteriores entre as partes, né? Já teve um orçamento, já foi feito um serviço, já existia a prerrogativa de uma complementação. Até aí pode ser feito. Agora, você contrata, você pede, faz contato com uma empresa e pede que envie um orçamento de alguma coisa. Claro que você vai normalmente pedir vários orçamentos, né? Aí chega um espertão ou por alguma falha de comunicação, eles vêm lá e fazem o serviço. Quando você vê, o serviço está feito na tua casa, na tua empresa, enfim. Né? Claro que não pode, né? Então tem que se apresentar primeiro um orçamento e tem que se haver uma autorização expressa do consumidor. Por isso é importante para a empresa ter o aval do consumidor para iniciar, tá? Repassar informação depreciativa referente ao ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Claro que, vejam, tantas e tantas são as práticas abusivas por parte dos fornecedores, que realmente você pode se tornar uma pessoa extremamente chata. Porque se você está estudando o CDC aí para o teu concurso, e daí você é consumidor também, então você quer aplicar tudo. Normalmente quando é engraçado, assim, no começo do curso de Direito, quem entra na graduação começa a descobrir as coisas, começa a querer reclamar de tudo. Claro, tem o direito de reclamar? Tem. E tem o outro lado, a empresa, os funcionários da empresa não poderiam estar utilizando-se de forma vejatória a se falar do consumidor no exercício desses seus direitos. Lá veio aquela senhorinha de novo que vai reclamar daquele negócio que ela comprou, que não sei o quê. Por quê? Porque eu estou só exercendo um direito que é meu. Claro, que eu acho assim, que algumas pessoas têm mais predisposição para ir atrás, para lutar por 1 centavo, por 5 centavos, outras menos. Então aí depende de quanto que vale o teu tempo, como é que é a tua situação, enfim. Mas seja o que for, se você está reclamando e existe o Código de Defesa do Consumidor, a empresa não pode denegrir por conta disso. A ideia fundamental é essa. Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou normas específicas, se não existirem, pela ABNT ou entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, ou com o metro. Então tem que ter, obviamente, esses selos, até porque são eles que garantem que esses produtos tenham sido testados e que não tragam prejuízos à saúde dos indivíduos. Recusar a venda de bens ou prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-los, mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Então, se eu quero pagar, tenho dinheiro para pagar ou tenho crédito para pagar, eles têm que me vender. Via de regra, é assim que funciona. É obrigação da empresa de vender se eu tenho condições de estar pagando naquele momento. Elevar o preço sem justa causa de produtos ou serviços. Por mais que exista um livre mercado, existem alguns parâmetros. Se eu cobro X por um produto, eu não posso, da noite para o dia, estar cobrando 2X sem uma justificativa. Pode ser que eu faça isso? Pode, desde que a matéria-prima tenha tido um valor elevado, o produto está escasso no mercado, a lei da procura e da oferta, enfim. No entanto, a rigor, eu não posso fazer isso assim. Deixar de estipular prazo para o cumprimento da obrigação ou deixar de fixar o termo inicial a seu exclusivo critério. Então,
Ai, meu Deus. Sabia que ia chegar uma hora que eu fiz uma besteira muito grande. É aqui. Não. Tem besteiras piores, né? Sempre tem. Tem pressa aqui. Alguém tá cansado? Não, né? Faz favor, que ainda falta muito, Jesus amado. Nossa, a gente já viu bastante coisa. Uhum. São quantas aulas? São 2 encontros. Disse só 2 anos. Aqui. Devagar, André. Devagar que você consegue. Aqui. Deixar de estipular o prazo para cumprimento da obrigação ou a fixação por parte de critério exclusivo da empresa, né? Então, toda vez que existe o cumprimento de uma obrigação, eu tenho que ter um prazo específico e o início de alguma atividade, né, ou de alguma obrigação tem que ser negociado, não a critério exclusivo da empresa. Normalmente não é o que acontece, porque você faz lá um contrato de adesão e já está ali tudo pronto, né? Mas a rigor não deveria acontecer. E também aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal e contratualmente estabelecido. O que está no contrato tem que ser cumprido, né? E essa é a regra normalmente. Já falei do parágrafo único, então, que se te mandarem as coisas para tua casa sem você pedir, funciona como amostra grátis. Você ganhou aquele produto. Então, para finalizar esse bloco, a respeito da publicidade, o artigo 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal, né? Eu, consumidor, tenho que perceber que está se veiculando uma publicidade que estão tentando me vender aquele produto, né? A ideia do artigo 36 é essa, né? A publicidade deve ser veiculada de forma que eu identifique que ela é uma propaganda, é uma forma de querer vender aquele produto para mim, tá? Assim, então, a gente finaliza esse bloco.